Nessa aula eu quero trazer para vocês com mais profundidade algo que é muito importante, para que a gente possa entender de fato como se desenvolve a espiritualidade no meio disso tudo. Mais para frente no curso você vai entender mais questões de 7 chakras, corpos sutis, desdobramento, fenômenos anímicos, muitos outros campos que você com mais calma, mais profundidade poderá entender como se desenvolve a espiritualidade. Mas vamos voltar para aquele ponto inicial do curso que eu falei para você? A espiritualidade como parte filosófica, a vida como ela é. É importante que a gente entenda que quem é você? O que você é? Essa pergunta sempre foi palco para muitos questionamentos dentro da filosofia, da ciência, do campo das exatas e tudo mais. Mas tudo isso nos leva para um lugar que, através da espiritualidade, nós entendemos que somos um espírito. Ou melhor, algo desse todo que se desfragmenta e com muita coragem determina algo voltado para a evolução, para o seu desenvolvimento. E assim você se densifica, torna-se um espírito e, nesse movimento de espírito, quando você olha para a evolução, você aceita a encarnação. E a encarnação é muito importante que a gente entenda em primeiro lugar. Você está vivendo uma agora. E a encarnação coloca sempre para a gente uma coisa que é muito interessante a gente observar. A religião e o dogma, por muitas vezes, coloca que o fenômeno da encarnação é algo que a gente tem que passar para pagar os nossos karmas, pagar os nossos pecados em si. Será que de fato é assim? Será que é desse jeito mesmo? Eu tenho que sofrer, eu tenho que acreditar nesse Deus punitivo que vai me levar para a glória através do sofrimento? Eu acredito, acima de tudo, que a evolução não é uma questão de aprendizado através da porrada, mas é sempre uma nova oportunidade. Você pode chamar de Deus, de todo, de Krishna, de Oxalá, de Jesus, seja lá como você observa isso, não tem problema nenhum. Isso é o todo. Só que o mais importante é você entender que a encarnação é divina. Por muitas vezes as pessoas colocam que o fenômeno da encarnação nos coloca nesse lugar de estar longe de casa. E é um pouco perigoso a gente enxergar a vida desse jeito. Por mais que de fato essa não é a nossa casa, porque a nossa natureza é a espiritualidade, é importante que a gente possa entender uma coisa essencial para que a vida possa se desenvolver com a harmonia que a gente tanto busca. Às vezes não é uma questão de trabalhar uma sombra, aplicar uma técnica. É uma questão de postura. E quando a gente entende que por mais que o planeta Terra, o corpo humano, a matéria, não é a nossa casa, aqui também não deixa de ser o quintal da nossa casa. A encarnação é uma forma de evoluir. Espíritos podem escolher de alguns trabalhos voltados como mentores, como trabalhos voltados para auxílio nas colunas espirituais, trabalho de pesquisa. Existem muitas formas de um espírito evoluir. E é claro, a encarnação também é uma dessas formas. Só que a encarnação tem um diferencial, que é o que muitas vezes a gente já deve ter escutado, né? Você já deve ter escutado, que é o quê? Tem uma fila, você fica reclamando da sua vida, mas tem uma fila enorme de espíritos ali nas colônias, louca para encarnar. Mas sabe o que existe por trás de tudo isso? É o fenômeno do sentir. Uma coisa é, tem uma árvore aqui, eu vou subir nessa árvore, e quando eu era pequeno eu subi nessa árvore, o galho quebrou, eu quebrei o braço. E aí eu tenho um amigo aqui do meu lado, e eu falo pra ele, olha meu querido, não escale essa árvore, porque quando eu era pequeno, eu escalei, essa árvore quebrou, e foi assim, quebrei o braço. O cara vai me olhar, vai me escutar e fala, legal. Enquanto ele não subir nessa árvore, e não passar por isso tudo que aconteceu com a minha pessoa, ele não vai saber como é essa experiência. Entende? Uma coisa é conhecimento, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente, enfim, muitas vezes recebe como referência, o externo nos ensinando, nos trazendo informação. Outra coisa é a sabedoria. E o que é a sabedoria? É aquilo que nasce a partir da vivência. Muitas pessoas buscam conhecer a espiritualidade através de técnicas, através de diversas escolas, diversas formas de praticar como é a espiritualidade, deixa uma coisa de lado.
O seu diploma na parede, para uma determinada técnica, não é o que de fato vale para o seu trabalho espiritual. O que vale de fato é a sua vivência como espírito. Aquilo que só você encarnado pôde desfrutar. Eu quero que você deixe de lado tudo aquilo que você já aprendeu como técnica e coloca na sua frente agora uma coisa essencial, que é o quê? Todos os processos ruins, negativos, aquele fundo do poço que você teve que passar. Foi difícil, não foi? Só você sabe. Não tem como você descrever como tudo isso se desenvolveu. Mas eu garanto uma coisa. Com certeza você já encontrou com alguma pessoa que passou por uma questão muito semelhante e você sabe exatamente como conduzir essa pessoa para o caminho ideal, para que ela possa encontrar harmonia diante desse processo. Tem alguma técnica por trás desse fenômeno? Tem alguma coisa que compõe algo mais, como eu posso dizer, existe algo mais categórico para explicar o que você vivenciou? Não. Essa é a faculdade, o verdadeiro diploma que só a encarnação pode proporcionar. E por muitas vezes, quando a gente entende a importância da encarnação, a gente entende que nesse conjunto passamos por muitos conflitos. A gente já lidou com inveja, raiva, ódio, vingança, tristeza, depressão. Não estou falando de agora, em outras vidas. A gente já foi alto, já foi baixo, já foi de um povo assim, do povo assado, já foi rico, já foi pobre, já teve isso, já teve aquilo. A gente já foi de tudo. A encarnação é feita de histórias. E é aí que está a beleza de tudo isso. E dentro desse campo é onde muitas vezes colecionamos experiências, onde essa sabedoria enriquece o espírito. Todo espírito encarna com a finalidade de evoluir. E quando ele não aprende com alguma informação, ele volta para sua casa, para sua morada e, novamente, se propõe a uma nova encarnação, para que ele possa, de fato, entender aquilo que um dia foi impedimento com uma nova perspectiva. Muitos espíritos que desencarnam não têm a consciência da existência de um pós-vida, ou melhor, pós-vida, a vida eterna. E a falta dessa consciência, ou até o apego à matéria, o apego a todo tipo de manifestação de algo que possa preenchê-lo, a ilusão, tudo isso reverbera um campo que, quando esse espírito desencarna, pode muitas vezes colocá-lo na posição de obsessor. Obsessores podem sim, por muitas vezes, estar ligados à energia de sofrimento, energia de vingança. Tem aqueles obsessores que optam por caminhos mais pesados e, de fato, não querem aceitar como a vida funciona, como as leis do universo funcionam. E acabam retardando o processo de evolução, vivendo uma vida no umbral. E muitas vezes caem nessa postura que a gente conhece de obsessor, não é mesmo? Enfim. E diante disso, a vida se desenvolve. Nessa aula eu quero explicar para vocês um pouco de como funciona toda essa estrutura, para que a gente possa entender como nesse fenômeno de existência a técnica da apometria adentra. Entende? E é nesse lugar onde a gente vai entender com mais propriedade conflitos de outras vidas. Muitas pessoas vivem doenças físicas, processos mentais, emocionais, acreditando que é muitas vezes parte de uma doença em si e ponto final, mas tudo isso tem origem em outras vidas. E a apometria é uma técnica que nos possibilita acessar a raiz disso, sem questionar o que aconteceu, e trabalhar com uma assistência espiritual necessária. Energias de obsessores que são colocadas em pessoas, por muitas vezes energias de ódio, vingança, magias, contratos, pactos. E a apometria é uma das únicas técnicas capazes de acessar e puxar esses registros. Tudo isso se desenvolve e tudo isso manifesta a beleza da onde a apometria dança na nossa existência. Ficou claro para você? De fato, é importante que a gente sempre reconheça o fenômeno da existência da reencarnação, do pós-vida, e entender também como se manifesta a existência desses obsessores. Eu vou ser muito sincero.
Para mim não interessa saber o tipo de obsessão, saber o tipo de obsessor e quais foram os ingredientes utilizados na magia negra que aquele obsessor colocou. Para mim só interessa saber se o próximo está aberto para receber a mudança, que é claro, a apometria vai trazer, mas mediante a postura que esse assistido recebe e canaliza para uma nova vida após a sessão da apometria. Não é apenas ciência, nem filosofia. Essa é a parte prática em si da apometria.